Seja muito bem-vinda ao nosso Chá com a Bia. Aqui você aprende estratégias que vão te ajudar a restaurar o seu casamento e fazer o seu marido te amar de novo. Eu sou Beatriz Dantas e o tema de hoje é como despertar o desejo no marido. Você talvez esteja nessa situação com o seu marido de que vocês não têm quase mais desejo um pelo outro. Vocês estão afastados, vocês estão desconectados, vocês não conseguem ir mais para a cama, talvez o seu marido ele não te procura mais e você se sente frustrada, eu sei, né? Cansada, rejeitada, desanimada. E provavelmente isso tá te afligindo devido ao desgaste do casamento de vocês. Talvez vocês brigavam muito ou vocês estão brigando muito, enfim, são inúmeros cenários que a gente pode citar aqui para justificar essa falta de desejo que hoje vocês têm. Então, quero começar essa live de hoje explicando para vocês, a gente conversando sobre o que é o desejo de fato. Bom, o desejo, ele é inconsciente. Como assim, Bia? O desejo é inconsciente. A gente não escolhe por quem a gente sente desejo. A gente não escolhe quem a gente deseja. Eu já tenho instalado na minha mente um centro de desejo, algo que estimula o meu desejo. É por isso que quando passa uma mulher bonita, quando passa uma mulher gostosa, o homem olha instintivamente. Por quê? Porque o desejo é inconsciente, tá? Ou então, quando passa um homem lá, bombadão, gostosão, você olha também, porque o desejo, ele é inconsciente. A prova disso é que, se eu te pedir para você imaginar um homem, você tem na sua mente, você tem lá na sua cabecinha um símbolo de um homem. Você pensa em um homem, você não precisa trabalhar e se esforçar para pensar num homem. Então, por exemplo, se eu falar pensa num homem, você provavelmente vai pensar num homem talvez com barba, talvez com cabelo mais baixo. Dificilmente você vai pensar num homem de cabelo mais comprido, né? Ou então de um homem usando roupa de mulher, por exemplo. Ou então um homem com cabeça de cachorro. Dificilmente você vai pensar nesse tipo de imagem, né? Quando eu falar pensa num homem, você vai pensar num homem. E o legal é que nós mulheres, todas nós, a gente vai pensar num homem mais ou menos do mesmo jeito, né? Como eu falei, a gente não vai pensar num homem de cabelo compridos. Não existe homem de cabelo comprido? É claro que existe. Mas essa não vai ser a nossa primeira imagem, sabe? Talvez a gente pode trabalhar, não, peraí, um homem de cabelo comprido, mas não necessariamente vai ser a primeira coisa que você vai pensar quando eu falar para você pensar no homem. Assim também os homens, né? Assim também eles. Quando a gente fala pensa numa mulher, eles vão pensar numa mulher mais ou menos todo mundo, né, igual. Então eles vão pensar provavelmente numa mulher de cabelos mais compridos, uma mulher que tem seios, né, uma mulher talvez com um batonzinho, alguma coisa do tipo. Dificilmente eles vão pensar numa mulher de cabelo mais curtinho, como um cabelo mais masculino, né? Quer dizer que não exista? Claro que não, a gente sabe que existe. Mas raramente um homem vai pensar numa mulher dessa forma. Por quê? Porque nós já temos símbolos masculinos e símbolos femininos instalados ali no nosso inconsciente. E por que eu tô falando disso, né? Por que eu tô falando sobre símbolos, uma coisa que talvez você nunca tenha ouvido, num vídeo que é sobre desejo? Não quero saber de símbolo, quero fazer meu marido querer turunpar comigo. Porque, gente, os símbolos, eles estão diretamente ligados ao desejo. Se o desejo, ele é inconsciente, se eu sei que eu desejo um homem, a gente exclui aqui, claro, os casos à parte, né? Nós estamos falando de pessoas heterossexuais. Se você não é hétero, então pense, por favor, da forma que você já pensa. Adapte para a sua situação. Como a maioria vou falar para a maioria. Então a gente consegue ver que a gente não faz esforço para pensar num homem. Uma mulher não faz esforço para pensar num homem. Um homem não faz esforço para pensar numa mulher. A gente só pensa, a gente não raciocina muito como é que deve ser uma mulher. A gente já sabe como é mais ou menos ali uma mulher, né? E isso que a gente pensa, esse símbolo que a gente tem, ele é o nosso objeto de desejo. Ele é o nosso centro, nosso foco de desejo.
mulheres que gostam de homens e homens que gostam de mulheres. Homens que gostam de homens, eles vão pensar nos homens, então tá tudo bem. Então, por que que a gente precisa entender sobre isso? Porque enquanto você deixar o seu símbolo diante do seu marido desajustado, menos desejo ele vai ter por você. Menos vontade de estar com você ele vai ter. Menos ele vai te procurar na cama, porque o símbolo está desajustado, porque o símbolo que ele tem, feminino, de uma mulher na cabeça dele, não bate com o símbolo que você representa, o símbolo que você entrega, entende? Não bate com o símbolo que você entrega. E se não bate, se o seu símbolo, o símbolo que você entrega, não bate com aquele símbolo que ele sabe que ele tem desejo por aquele símbolo, então, o desejo não tá aqui com você. Você consegue me entender? Quando os casais eles perdem o desejo um pelo outro, é porque o símbolo que está sendo entregue está desajustado. Agora, ao contrário, né? Se você entender, se você aplicar isso aqui que eu vou te ensinar nesse vídeo, vai ser muito mais fácil você tirar o seu casamento do buraco. E por que que vai ser mais fácil? Porque o seu marido, ele já tem no inconsciente dele a imagem de uma mulher, o símbolo de uma mulher. Ele não precisa se esforçar para pensar numa mulher. Ele já tem ali um símbolo de desejo, que é uma mulher, né? Um símbolo feminino. Então, você não precisa plantar isso na cabeça dele. Isso já existe. Isso já existe. E a boa notícia é que, provavelmente, você que está me assistindo, você é uma mulher. Então, se você é uma mulher, o seu marido tem um símbolo de uma mulher, que é o foco do desejo dele, basta você só se adequar, voltar para o símbolo, voltar para o eixo. Você voltando a representar esse símbolo, isso desperta no seu marido a vontade de cuidar de você, o desejo por você, o amor de volta por você. Ele para de te ver como um brother, como um amigo, como um irmão, um parceiro e volta a te ver como a mulher dele. E eu já vou explicar isso bem direitinho, tá? Vocês percebem que aqui nós estamos falando de um símbolo que é masculino e de um símbolo que é feminino? Quando os homens pensam numa mulher, eles vão pensar mais ou menos do mesmo jeito. Uma mulher com cabelo mais comprido, uma mulher com seios, talvez morena, talvez loira. E nós também. Já expliquei isso aqui pra vocês. Por que acontece dos casais eles perderem o desejo um pelo outro? Porque os símbolos estão desajustados. E que símbolo é esse, Bia? Vamos lá. Você tem na sua cabeça um símbolo de um homem, um símbolo masculino. Então, na sua cabeça, talvez venha um homem forte, venha um homem alto, talvez venha um homem que consegue te proteger, que consegue cuidar de você, talvez um homem com mais pegada. E o seu marido, a mesma coisa. Ele também tem um símbolo feminino da cabeça dele. Talvez uma mulher sensual, talvez uma mulher amável, uma mulher doce, uma mulher que se doa, que cuida. E, gente, isso aqui é muito importante. Quando eu falo de símbolos, né? Quando eu falo de símbolo feminino, símbolo masculino, eu não me refiro somente à aparência, né? A capa, ao que tá por fora. Não. Eu quero dizer muito mais sobre o comportamento, sobre aquilo que exala nas atitudes. É claro que a aparência, ela conta demais, porque se você fosse uma mulher, só que se você se vestisse como um homem, se o seu marido é heterossexual, ele provavelmente não terá desejo por você. Então é claro que a aparência, ela conta muito, e vice-versa, né, gente? É claro que a aparência, ela conta muito, mas não é só isso. O símbolo feminino, ele não basta, ele não para só nos cabelos compridos, esvoaçantes, uma silhueta perfeita, um corpo perfeito, uma carinha rosada de saúde. Ele não para aí, tá? Ele não para somente na capa, somente na primeira impressão. Porque se um símbolo feminino com todas essas características externas, o seu marido tivesse um símbolo desse, só que um símbolo ruim de uma mulher que maltratou ele, de uma mulher que mentiu pra ele, esse símbolo ele não vai ser desejável, concorda? Então não adianta só ser o externo, não adianta só ser a capa, aquilo que a gente mostra. Não adianta.
O que mais importa, assim, é claro que a aparência ela importa, né? Como eu já falei. Mas o que importa também, muito, 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 é o comportamento. É aquilo que você tem por dentro. É a sua essência, é a sua personalidade. E o que eu quero dizer com isso? Não adianta você querer fazer o seu marido ter desejo por você de novo, ir para academia, ficar gostosa, ficar cheirosa, ficar arrumada dentro de casa, quase nua, se você reclama o dia inteiro, se você é mais homem que o seu marido. Se você é um brother para ele, se você é um homem dentro de casa, não adianta estar bonitinha com a bochecha rosada. Entende? É isso que eu quero que você entenda. Quando eu digo que eu não me refiro somente à aparência, é sobre isso. É sobre isso. Porque, vamos lá, o que adianta você pensar num homem que é musculoso, que é grande, que é forte, mas esse homem, né, vamos supor, se você conhecesse esse homem, você percebesse que ele é um bundão, que ele não faz nada da vida, que ele não trabalha, que ele é um preguiçoso. Aquilo ali seria um objeto de desejo para você? Esse homem, esse símbolo que você tivesse ali, ele seria realmente um foco, um centro de desejo para você? Não seria. Entende? Como a aparência, ela conta, mas ela não é tudo. Quando eu falo de símbolos, claro. Então, sim, você pode se vestir mais feminina, você pode se vestir como uma mulher, mas você precisa ser esse tipo de mulher. Você precisa representar esse símbolo com excelência. Quanto mais você souber representar esse símbolo com excelência, mais desejo o seu marido vai ter por você. E também, uma coisa que eu quero deixar muito claro aqui pra vocês é que não é, eu fiquei gordinha, Bia, por isso que ele não me procura mais. Ou, é porque eu tô meio desleixada, é por isso que ele me procura. Não é isso. Não é isso. Pode ter uma parcela bem pequena. Não é isso. Não é isso, gente. Não é isso. Não é isso. Você pode estar descabelada. Você pode estar toda bagunçada, sem maquiagem. O seu marido, ele pode te desejar se você souber representar o símbolo que você deve representar para ele. Então, não pense que é só a aparência, não pense que é porque você tá gordinha, que é porque você tá acima do peso, porque você tá muito magrela, porque você tá murcha, porque você tá sem maquiagem. Não, é o símbolo que você representa para ele. O problema é que nós estamos representando o símbolo errado dentro do casamento. Nós passamos a agir dentro do casamento como o próprio homem. A gente não tem mais símbolo de mulher. E quando eu falo isso, eu me refiro, de novo, não à aparência, mas ao comportamento. Por quê? Nós queremos tomar a frente de tudo, nós queremos resolver tudo, nós queremos ser a dona da razão, nós queremos tudo para ontem, e é tudo assim na nossa vida. E a gente faz isso no nosso casamento, só que a gente acaba tendo uma postura masculina. A gente tira o nosso homem do lugar, castra ele, dá uma castrada ali e bota a gente ali. Não tem mais mulher nessa relação. A consequência disso é que você vira o homem e seu marido vira o bunda mole. Vira o encostado, vira o preguiçoso. Entende? Você não representa um símbolo feminino para ele e é por isso que ele não tem desejo por você. Porque o símbolo que você entrega está desajustado, não é o símbolo que ele tem no inconsciente dele de uma mulher que é desejável. Uma mulher que é atraente, uma mulher que é magnética. Gente, uma mulher atraente não é a mulher que reclama da hora que vai dormir até a hora que vai deitar. Uma mulher atraente não é a mulher que fica de perna pro ar da hora que acorda até a hora que vai dormir. Uma mulher atraente não é uma mulher carente que fica o tempo inteiro mandando mensagem, pedindo coisas e sugando o seu marido. Uma mulher atraente e desejável não é aquela mulher que bate de frente, que grita, que reclama, que manda, que faz o escarcéu. Não é. Definitivamente não é. Se você é linda, gostosona, bonitona, mas você é tudo isso, o seu marido não tem desejo por você. Não tem. Ele pode uma vez ou outra lá com você pra se aliviar e nada mais. E nada mais. Não tem mais diferenciação dentro do casamento. É homem e homem. É um homem e um adolescente. Porque aí o marido, meu marido é um encostado, é um preguiçoso, né? Mas também, você faz tudo. O que sobra para esse homem fazer? O que sobra para ele sentir que ele é homem? Não sobra nada. Não sobra nada.
porque você é o cara da relação, você é mais homem que muito homem. O negócio aqui não é que você deve se rebaixar, não é que você deve fingir que você não sabe fazer nada, que você é uma donzela, que você é uma intocável. Não é isso que eu estou falando aqui. Eu sei que você é capaz de tudo que você quiser na sua vida. Eu sei que você pode trocar uma lâmpada. Eu sei que você pode criar os seus filhos com excelência, com dedicação. Eu sei disso. Eu sei disso. O problema é que para você ter o seu homem, um homem de verdade, do seu lado, o seu marido, homem de verdade, que faz acontecer, você não pode representar isso, porque você não vai ser o objeto de desejo para ele. Entende o que eu quero dizer? E aí a gente entra nessa de, ai, eu não preciso de você, eu sei fazer isso sozinha, e não sei o quê. E no final você fica sobrecarregada, triste, se sentindo sozinha, precisando de um colo. É ou não é? Porque nós somos feitas para sermos mulheres e não homens. Esse papel é deles. Aí algumas podem falar assim, ai Bia, mas nós somos assim. Eu sou assim porque o meu homem, meu marido, ele é um bunda mole. Meu marido, ele é um encostado, ele é um preguiçoso, ele só sabe me sugar. E olha, sinceramente, eu não quero que você fique aqui tentando achar um culpado. Não foi por isso que eu liguei aqui a live para conversar com você. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Não importa. Quem ficou doido primeiro, o homem ou a mulher? Não importa. Isso não importa. O que importa é que, dentro do seu casamento, você consegue quebrar esse ciclo maldito de você ser sempre cada vez mais um homem da relação, fazendo de tudo, ficando sobrecarregada, e o seu homem cada vez mais um adolescente, encostado, acomodado. Eu acredito que você não queira esse tipo de homem na sua vida. E se você não quer esse tipo de homem da sua vida, saia do lugar dele, deixa ele ser homem. Deixa ele ser homem. Ah, Bia, mas meu marido não faz nada, meu marido não... Deixa ele sofrer as consequências. Gente, nós aprendemos, nós amadurecemos a nossa vida inteira com as nossas consequências, com os erros dos outros, com os erros da nossa vida, com os aprendizados, as coisas que nós aprendemos, as consequências que a vida trouxe diante de cada ato, de cada atitude, de cada decisão que a gente ia tomando. Seu marido precisa disso também. Bom, tá, Bia, percebi que, olha, meu casamento tá todo desajustado, o símbolo que eu entrego pro meu marido tá desajustado, o símbolo dele também tá desajustado, a gente não faz mais nada na cama, enfim. O que que a gente faz? O que que eu faço agora para consertar isso? Vamos lá. Eu sempre falo para as mulheres aqui que me procuram aqui no Instagram, eu sempre falo, elas falam, Bia, como mudar o meu marido? Mude você primeiro. Gente, a gente não pode querer que o outro melhore, querer que o outro evolua, falar para ele, você precisa amadurecer, se nós não somos assim. Se nós não melhoramos, se nós não evoluímos. Se você quer que o seu marido, ele seja mais carinhoso, que ele seja mais atencioso, você precisa ser também. A gente precisa parar de ficar pedindo, exigindo e nunca dá nada. E nunca dá nada. Então, a primeira coisa para você resolver isso tudo é arrumando o seu símbolo feminino. Você não pode começar por ele. Você não pode começar com, ai, meu marido precisa mudar agora. Tudo bem, ele realmente pode precisar mudar agora. Mas não é por ele que você começa, lembra? A gente não pode jogar pedra no telhado dos outros quando o nosso telhado ele é de vidro. Comece ajustando o seu símbolo feminino, tanto exterior quanto interior. Bia, por onde eu começo? Exterior ou interior? Exterior. Por quê? Porque é mais fácil. É mais fácil, é mais rápido, você faz assim em minutos, tá? Se você tem que se parecer com uma mulher, porque o nosso olhar é o primeiro contato que a gente tem com a pessoa. Lembra que eu disse que a aparência, ela importa? Ela importa mesmo, gente. Então, arrume, ajuste o seu símbolo interior. Para de ficar descabelada, vai cuidar do seu corpo, sabe? Vai cuidar do seu cabelo, para de ficar de pijama dentro de casa, de roupa rasgada, vai tomar um banho pelo menos, vai ficar cheirosa pelo menos. É o mais fácil. Mas isso não basta. Não pode parar por aqui, porque aqui é a superficialidade. Quem para na superficialidade não tem resultado. Não tem resultado. Depois que você ajustar o seu símbolo exterior, você vai ajustar o seu símbolo interior. E aí, minha filha, aí que é o mais difícil.
Porque são os seus comportamentos que você precisa mudar. São os seus hábitos que você precisa mudar. Hábitos que já estão instalados, em você há muito e muito e muito tempo. Anos da sua vida. Talvez desde que você era pequena, você aprendeu a ser assim com a sua mãe, com o seu pai, enfim, com o seu cuidador. Então, essa é uma corrente que você tem que quebrar com todas as forças da sua vida. Nessa questão de mudar o seu interior, de representar um símbolo interior, eu sempre gosto de fazer essa pergunta. O que você representa para o seu marido? O que você representa para o seu marido? Você representa estresse? Você representa dor? Você representa briga? Ele prefere ficar longe ou ele prefere ficar perto de você? Quando ele está na sua companhia, o seu marido fica confortável? O seu marido ele fica feliz? Ele é um ambiente agradável? Ou ele preferia estar em qualquer outro lugar que não fosse do seu lado? Porque você é mandona, porque você é reclamona, porque você é intrometida? Porque nada tá bom pra você, você tá sempre insatisfeita, ou porque você é uma sanguessuga, você só pede, você só exige, você não dá nada. O que você representa pra ele? Eu quero muito de verdade que você faça esse exame de consciência, gente. Isso é uma coisa que todos nós, eu, você e todas as amigas e mulheres que você conhece do mundo, a gente deve fazer isso todos os dias, porque é muito fácil da gente cair e começar a representar uma coisa que não é agradável pro marido, pro homem que você está convivendo. É muito fácil a gente começar a reclamar, a gente começar a querer mandar. Eu caio nisso todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida. Então, todos os dias da vida de vocês precisam ter esse exame de consciência. O que você representa pro seu marido? O que você representa para ele é o que vai determinar se ele vai querer ficar longe, se ele vai querer ficar perto. O que você representa para ele é o que vai determinar se ele vai preferir ficar na casa da mãe dele ou na casa de vocês. Se ele vai preferir ficar no bar ou na casa de vocês, ou com você assistindo um filme, comendo uma pipoquinha, indo no cinema, passeando no shopping. Isso é muito importante, é uma coisa que a gente não para pensar. A gente quer tudo do marido, a gente quer atenção, a gente quer carinho, a gente quer cuidado, mas a gente não dá nada. A gente não dá nada. Como que a gente quer que alguém seja alguma coisa se a gente não chega nem perto disso? Se a gente não chega nem perto do que é aquilo ali que a gente tanto quer, que a gente tanto almeja, a gente nem sabe ser aquilo ali. Que nós não sejamos nunca mais mulheres assim tão egoístas, que só pensam em si, na sua própria vontade. Que a gente seja humilde de verdade para pensar nisso todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida. A sua mudança de comportamento, o seu reajuste simbólico, ele vai influenciar para que o seu marido ele também se reajuste na simbologia dele. Isso é natural, não é do dia para a noite, mas vai acontecer. Quando você se coloca novamente, no seu lugar, no seu papel, ali na sua cadeirinha, aquela outra pessoa vai precisar ocupar o outro papel. É como se vocês estivessem numa mesa que só tem 2 cadeiras. Cada um vai sentar em uma cadeira. Não tem como os 2 sentarem na mesma cadeira. Se começar isso, não vai dar certo. Alguém vai levantar e vai sair. É isso que acontece com o seu casamento quando ele fica desgastado, quando não tem mais desejo, quando não tem mais diálogo, quando ele vai morar com a amante, quando ele vai sair de casa. Vocês estão sentando na mesma cadeira. Vocês estão fazendo o mesmo papel. E isso não pode acontecer. Não pode acontecer. Então, o seu reajuste simbólico, quando você se levanta e você senta na sua cadeira, o seu marido ele também se levanta e senta na cadeira dele. Cada um faz o seu papel, cada um representa aquilo que tem que representar. É assim. Mas antes de querer mudar o seu marido, você precisa primeiro olhar para si mesma e mudar a si mesma. A gente não pode exigir do outro aquilo que a gente não tem, aquilo que a gente não é. Já entenderam isso, né? E ele voltando a te ver como uma mulher, ele voltando a ver que o símbolo que você entrega bate com o símbolo que ele tem lá de desejo no inconsciente dele, o desejo ele volta. Claro que
fazendo aqui algumas observações. Quando a gente fala de desejo, a gente não pode negligenciar algumas coisas, como, por exemplo, saúde. Vocês precisam fazer exames, vocês precisam ir no médico, vocês precisam ver como é que tá a saúde de vocês em relação a sexo, tudo bem? Então, essas duas coisas, muito importante, saúde e símbolo. Qual símbolo você representa, qual símbolo você deveria representar. Você vai passar a representar a partir de hoje, tá bom? Porque, veja bem, eu não estou dizendo aqui somente que você tem que mudar, que você tem que melhorar, que você tem que ser assim ou ser assado, e o seu marido, ele vai ficar lá de pernas pro ar. Não é assim, gente, não é assim. Nós sabemos que ninguém é perfeito. Nós precisamos evoluir, nós precisamos amadurecer dentro dessa relação. Isso é indiscutível. Mas antes de mudar o outro, você precisa mudar primeiro. Agora, eu quero que você fale se esse vídeo ele te ajudou aqui nos comentários. Qual foi o maior insight, alguma coisa que eu falei aqui que abriu a sua mente, que te ajudou muito, que mudou a sua mentalidade, né? E, mais importante, que você vai aplicar no seu casamento a partir de hoje para ter ele já restaurado. Porque eu quero saber se o que eu trago aqui, ele te ajuda a reconstruir seu casamento, te ajuda a trazer o seu marido mais para perto de você. Todas as terças e quintas nós temos live aqui no Instagram e lá no YouTube às 4 horas da tarde. As lives, elas ficam gravadas, ficam salvas somente por 24 horas e aí depois de alguns dias a gente reposta de novo como um vídeo normal, tá bom? Então, espero você na terça-feira no nosso próximo Chá com a Bia, pra gente papear mais sobre o seu casamento, sobre o meu casamento. E na quinta-feira nós temos o Bia Responde, que é onde eu respondo perguntas de vocês, tá bom? E um beijo, gente. É isso, espero que vocês tenham gostado muito e até a próxima.